Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um Enaldo Cast. Meus amigos, como eu estou feliz aqui em estar abrindo mais um Enaldo Cast com vocês. E na boa, hoje esse podcast eu acho que é um dos podcasts mais importantes que já saíram aqui nesse canal. E Pra conversar comigo, pra participar desse bate-papo, eu convidei aqui, como sempre, Marcelenda. Fala aí, Marcelão. Mano, em primeiro lugar é uma honra estar aqui, é um prazer estar com você mais uma vez. Tô muito feliz porque hoje nós vamos agregar bastante conhecimento para as nossas vidas e passar bastante informação, é isso? Exatamente. Então, top. Exatamente. Hoje, meus amigos, pra ser mais específico, o nosso convidado, ele não está aqui presente no nosso estúdio, mas ele está com a gente online. É uma pessoa que, na boa, é médico. Sim. E ele veio falar com a gente de um assunto que é muito importante, é um tema que muitas vezes é pouco abordado, principalmente entre os jovens, e vai ser muito legal esse bate-papo justamente para a gente poder não só ter acesso a essas informações, mas também poder passar essas informações para outros jovens que também acompanham aqui a gente. Então eu acho que vai ser um papo muito legal. Então, agora nós vamos apresentar para vocês o Dr. Fernando Fernandes. E aí, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e vai ser uma oportunidade boa, assunto importante mesmo que a gente vai conversar hoje aqui nesse podcast. E doutor, você não é só médico, né? Você, além de médico, ele é youtuber também. Dupla função. Juro pra você, eu tenho pais médicos, doutor, e eu vejo o tanto que essa rotina de médico é uma correria. Então, assim, meus pais têm hora que eles entram pro bloco cirúrgico e saem de madrugada, dependendo da cirurgia. É uma correria muito louca e eu vejo que a minha agenda como youtuber também é uma loucura. Eu também não tenho muito tempo livre, às vezes eu tenho uma coisa marcada, tenho que desmarcar por algum compromisso que aparece de última hora. Como é que você consegue, antes de qualquer coisa, conciliar essas duas profissões, doutor? Porque são duas profissões difíceis. Doutor Fernando foi lá e desafiou a lógica e consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente aqui tentando arrumar tempo pra fazer as nossas coisas, né, velho? Pois é, tem hora que eu me sinto o doutor estranho, tendo que manipular o espaço-tempo para eu conseguir manter alguma frequência nas redes sociais e no meu YouTube, né? Só que a minha atividade no YouTube tem a ver com a minha atividade como médico, porque eu considero como parte da minha profissão a divulgação de boa informação em saúde emocional, bem-estar e comportamento. Então eu tento aliar as duas coisas, né? Aliás, aliar essas duas coisas tem tudo a ver com a minha proposta, que eu tento trazer o quê? Informação médica boa, informação técnica de qualidade, de uma maneira que a galera entenda. Então é o que eu tento fazer no meu canal, né? Inclusive eu tô aqui no meu estúdio, vocês estão vendo aqui parte do equipamento aqui atrás. Reinaldinho, eu me desdobro, olha, sobrou uma brecha entre um paciente e outro, às vezes eu gravo um trecho de um vídeo, eu faço parte da edição e vamos indo. Mas eu considero as minhas duas práticas muito legais. Tratar das pessoas é importante, mas a gente oferecer informação de qualidade também é saúde. Por isso que eu me desdobro e faço disso minha profissão, né? Minha profissão de fé, né? Não, eu acho que isso é muito legal porque é uma proposta muito bacana, né? Sim. Poder propagar informação, que inclusive é um dos objetivos desse podcast, Isso. né? Esse podcast, inclusive, a gente tem também como objetivo falar de um assunto muito legal, que é um movimento que a Janssen tem promovido, que é o Movimento Falar Inspira Vida, que é um movimento que tem como objetivo desmistificar assuntos como a saúde mental, por exemplo, principalmente entre os jovens, que muitas vezes, né, doutor, é um assunto que é pouco abordado. Sim. Muitas vezes quem sofre de Ou abordado de maneira errada, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente vê bastante, muita notícia, muita informação que você não sabe a veracidade daquilo, de onde vem, né? Quem tá espalhando, enfim. Justamente. Então é uma iniciativa muito bacana e, inclusive, eles disponibilizaram também o Guia Jovem, que tem como objetivo passar mais informação para os jovens. Então qualquer jovem, qualquer pessoa na real que queira ter acesso do Guia Jovem, tá aqui na descrição desse podcast, tá aparecendo aqui na tela também para vocês verem um pedacinho, mas quem quiser ver mais a fundo do Guia Jovem, tá aqui na descrição. E é um movimento muito legal, esse movimento Falar Inspira Vidas, né, doutor? Sim, inclusive eu acho que pode até complementar e falar um pouquinho melhor desse projeto do que eu.
Pois é, esse projeto, como você introduziu bem, né? Ele tem o apoio de algumas empresas como a Janssen, tem apoio de algumas instituições como a Brata, que representa familiares, amigos e portadores de pessoas com transtornos afetivos, depressão e transtorno bipolar. Tem o apoio de outras instituições e outros profissionais, que visa o quê? A gente precisa, primeiro o que você falou, desmistificar esse assunto, o assunto da saúde mental, da depressão, do adoecer psíquico, né, das pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Desmistificando, a gente precisa com que as pessoas reconheçam em si mesmo, ou nos amigos, nos parentes, nos colegas de trabalho, nos colegas da escola, reconheçam pessoas que estão em sofrimento e que podem ter uma ajuda. E o próximo passo é estimular essas pessoas que busquem uma ajuda profissional. Então, o projeto ele tem vários passos. Primeiro, desmistificar, criar uma sociedade um pouco mais empática, um pouco mais atenta ao sofrimento emocional e das outras pessoas, né? Mais solidária nesse sentido. Em segundo lugar, as pessoas possam reconhecer, seja em si mesmo, ou seja no amigo, no colega de escola, no colega de trabalho, na família, reconhecer pessoas que estão em risco, pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão em sofrimento, e saber abordar essas pessoas de uma maneira adequada, né? Porque, como o amigo aí falou, às vezes tem muita informação errada na internet e muito modo de abordar as pessoas também de maneira errada, que muita gente fala, nossa, eu até vi uma boa intenção, mas não me ajudou, ou até acabou me ofendendo mais do que me ajudando. Então, saber como abordar essas pessoas, como ajudar e orientá-las a buscar ajuda especializada. Então, são vários passos aí que o Falar Inspira a Vida podem tentam ajudar aí a gente a melhorar esse panorama, né, da saúde mental. Não, sim, muito bacana. E, ô doutor, no seu canal, como você mesmo falou, você aborda muito esse assunto, você tem como objetivo também passar esta informação. Você recebe muita mensagem, muitas vezes de pessoas que procuram ajuda e muitas vezes não sabem aonde encontrar? Ah, isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem, que foi o que me inspirou a fazer o canal, né? Porque eu via o quê? Muitas pessoas sedentas por informação, aí vai buscar na internet, às vezes tem uma informação que não é muito confiável, ou às vezes, Reinaldinho, acontece uma outra coisa, a informação ela é até confiável, mas ela não está fácil de ser digerida, as pessoas não entendem, está na linguagem do mediquês, sabe? Que só os médicos entendem e conseguem conversar entre si. Então a minha ideia foi pegar a minha experiência de professor, que é outra profissão que eu tenho, viu, Reinaldinho? Outra profissão que eu terceira, fui professor por 20 anos, então pegar a minha experiência de professor e falar, cara, eu acho que dá para pegar essa linguagem médica, não é possível, dá para pegar essa linguagem médica e deixar ela correta, cientificamente correta, mas de um jeito que as pessoas entendam, para que isso possa ajudar as pessoas. Então, é o que eu tento fazer. Eu tento fazer assim, ó, se um cientista vê um vídeo meu, ele olha e fala assim, olha, ele está falando as coisas corretas. E se um leigo vê o meu vídeo, ele vai falar, cara, eu consigo entender o que ele está falando, faz sentido, né? Então é isso que acontece. Muita gente, às vezes, busca uma informação, mas ou encontra uma informação que não é muito confiável, ou muito superficial, ou encontra uma informação até legal, mas que parece bula de remédio que só médico entende. Então, é o que eu tento fazer no meu canal, é o que o Falar Inspira a Vida tenta fazer, o que o CVV tenta fazer muitas vezes. Tem um monte de gente, Naldinho, na internet tentando fazer isso de maneira legal. E agora até posso te incluir também nesse podcast, a gente está tentando fazer isso também de uma maneira bacana. Falar coisa cientificamente correta e que vai ajudar o povo, mas para ajudar o povo tem que entender, a galera tem que entender, né? Sim. Não, perfeito. Doutor, ouvindo o senhor falar, me bateu uma dúvida. Como é possível para que a gente consiga gerar a empatia nas pessoas para que elas busquem querer entender mais sobre o assunto para ajudar as pessoas? Porque a gente vê às vezes a pessoa ser muito assim, não, se eu não preciso de ajuda, eu não procuro sobre, eu não quero saber a respeito, porque eu não estou precisando. Mas como gerar essa empatia para que essa pessoa ela procure aprender para ajudar? Entendeu? Isso é possível? Como que surge o interesse? A maioria das vezes esse interesse vem quando a pessoa sofre pelo problema ou quando alguma pessoa querida sofre pelo problema, né? Tem gente que parece que a impressão é a seguinte, parece assim, que quem sofre com esses problemas parece que desceu numa espaçonave, parece que não é gente desse mundo. Por quê? Porque as pessoas não estão atentas ao redor.
Muitas vezes ele nunca sofreu, mas ele pode ter um familiar que está sofrendo e ele não percebe. Né? Sim. Ele pode ter um amigo que está sofrendo e ele não percebe. Então, difundir conhecimento sobre o tema vai fazer as pessoas reconhecerem melhor quem está ao lado e está precisando de ajuda. Seja porque está adoecido emocionalmente mesmo, está com um transtorno psiquiátrico, ou porque está passando por uma situação difícil. Né? E assim, desenvolver empatia é uma coisa que é possível para qualquer um, se colocar no lugar do outro, né? Poxa, você já passou, mesmo que você nunca tenha tido depressão, você já passou por um momento difícil da tua vida na qual você sofreu. Um momento que você perdeu, por exemplo, um petzinho querido que você tinha, um gato ou um cachorro, que você perdeu um parente querido e sofreu um luto por isso. Um momento que você teve uma decepção amorosa, assim, todo mundo já passou por um momento de sofrimento. Agora imagina uma pessoa que mesmo sem ter acontecido nada com ela, ela sofre como se tivesse passado por esse problema todos os dias, todos os minutos da vida. Então pensa assim, olha, mesmo que você não tenha sofrido de depressão, você já passou por algum grau de sofrimento. Imagina uma pessoa que está sofrendo aquilo 10 vezes mais do que você sofreu todos os dias. Você já passou por um momento que você não se sentiu capaz de fazer alguma coisa e foi muito ruim. Imagina uma pessoa que está sofrendo isso todos os dias. Uma vez você já teve muito cansaço, mas mesmo assim você precisou realizar uma tarefa. Talvez você não tenha conseguido. Imagina uma pessoa que está sentindo isso todos os dias. Então, se colocar no lugar do outro, imaginar que poderia ser você, uma pessoa que você ama, isso aí ajuda, isso aí desperta o interesse, né? Exercício da empatia, sabe, muitas vezes as pessoas elas têm a empatia dentro de si, mas muitas vezes elas precisam aprender na prática como isso acontece. E olha, o Guia Jovem, o Falar Inspira a Vida ajuda nisso. É muito interessante, porque às vezes você quer ajudar, mas não sabe como abordar. Sabe, vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que até profissionais de saúde têm dificuldade com isso? Até profissionais de saúde. Profissional de saúde mental já é especializado nisso, mas às vezes médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoas que estão lá, têm dificuldade nisso também. Então todo mundo tem, não é fácil. Então às vezes uma ajudinha, uma dica pode ajudar bastante do que falar, do que não falar. Muitas vezes a gente tem vontade, sabe? E a gente acaba ajudando de maneira inadequada se a gente não se prepara. Não, então aí, fica a dica também aí pra quem tá vendo esse podcast. O Guia Jovem tá na descrição pra vocês poderem ter acesso a essa informação, que eu acho que é uma mensagem que tem que ser passada. E, doutor, eu particularmente comunico muito com o público mais jovem. Então, uma galera ou da nossa idade para baixo geralmente consome o nosso conteúdo. Então, nisso envolve adolescente, pré-adolescente, criança. A galera mais jovem realmente consome muito o nosso conteúdo. E conversando com o pessoal, eu vi uma informação que falam que, mano, 10 a 20% dos jovens do mundo todo sofrem de algum tipo de doença mental. Por que, doutor, que você acha que essa é uma coisa que está atingindo tanto os jovens, principalmente agora nessa era de internet, nesses tempos atuais? Você acha que tem alguma coisa a ver com essa super conexão que todo mundo está tendo? Não tem nada a ver? Por que será que é uma coisa tão presente entre os jovens e que muitas vezes muitas pessoas não conseguem perceber isto? Então, Enaldinho, discute-se muito duas coisas. Primeiro, se realmente está aumentando nos jovens, né? E o segundo ponto é por que isso está acontecendo. Até 2017 eu falava assim, olha, não existem dados sobre isso, né? E médico, quando é muito acadêmico, muito cientista, fala assim, ó, só fala que algo acontece se tem dados para comprovar, né? Em 2017 saiu um estudo americano que mostrou que realmente em adolescentes e adultos jovens está aumentando a prevalência de depressão. Então está aumentando a depressão em adolescentes e adultos jovens. As causas disso ainda são bastante discutíveis, né? Depressão nunca tem uma causa apenas. Então, uma pessoa que entra em depressão, depressão pode aparecer em qualquer idade, desde a criança até o mais idoso, né? Tem as idades em que aparece mais, mas pode acontecer desde a criança até o idoso. Qualquer pessoa que adoece por depressão, ela tem uma vulnerabilidade, ela tem uma certa fragilidade biológica para desenvolver a depressão. E aí soma-se a isso algumas vivências, algumas coisas do dia a dia das pessoas que podem aumentar isso. Será que essa hiperconectividade que as pessoas estão pode aumentar a ansiedade, né, e a depressão?
é discutível ainda isso, né? Não se tem dados concretos sobre isso. Mas certamente o modo com que a gente usa a internet, está conectado 24 horas, vai influenciar um pouco a gente de alguma forma, né? Eu adoro a internet, né? Eu não é à toa, eu tenho meu canal no YouTube, porque eu gosto, porque eu acredito que é um canal que pode fazer bem para as pessoas e trazer. Por exemplo, as edições do meu canal sou eu que faço por hobby e eu aprendi tudo que eu faço de edição, eu aprendi na internet. A internet é um ótimo canal, então, de aprendizado, por exemplo, né? Só que acaba potencializando algumas coisas, Reinaldinho. Acaba potencializando o quê? Por exemplo, a vaidade. Né? Acaba potencializando o quê? A sensibilidade que as pessoas têm à avaliação dos outros. Né? Então, um jovem, por exemplo, que acaba não tendo uma visibilidade boa na internet pode se decepcionar. Um jovem, por exemplo, que colocou uma foto na rede social, às vezes não tem uma curtida, ou surge algum comentário, algum gracejo, alguma coisa maldosa, alguma piada sem graça. Isso acaba influenciando demais. Então, eu falo assim: olha, a conexão que a internet traz entre as pessoas é excelente. Você pode aprender, pode tirar dúvida, pode interagir com pessoas que têm os mesmos interesses com você. Cara, isso é excepcional. Eu acho muito legal isso. Né? Na minha época, para a gente interagir com pessoas que gostavam da mesma coisa que a gente, muitas vezes tinha que se reunir num fã-clube, se comunicar por correspondência. Era um negócio. Hoje em dia é tão fácil, tão rápido, então tem muita coisa legal. Mas também acaba potencializando muita coisa legal, muita coisa não legal que a pessoa já tem. Imagina, a pessoa já tem uma baixa autoestima, já tem uma sensibilidade muito grande ao julgamento dos outros. A internet pode potencializar isso, e pode potencializar demais isso. Então, olha, como toda ferramenta, pode ser usada para bem e pode ser usada para mal. Vamos trabalhar para que ele seja usada cada vez mais para bem, né? É isso. Doutor, eu queria saber de você se uma saúde mental comprometida, se ela abre brecha para que coisas assim, no corpo todo da pessoa possa ser comprometido. Por exemplo, acabar gerando uma outra doença, assim, pelo fato da pessoa estar com aquela saúde mental dela já abalada, se isso pode interferir em outras partes do corpo, em outras. Enfim, queria saber se isso é possível, se isso pode acontecer. Absolutamente. Os transtornos psiquiátricos, eles não são doenças da mente, nem tampouco do cérebro, são doenças do corpo. O corpo adoece junto, né? Já se sabe, por exemplo, que quem tem mais depressão acaba morrendo mais do coração, por exemplo. Tem algumas doenças inflamatórias e alérgicas, né, que elas acometem mais pessoas com depressão. Então a pessoa adoece do corpo, o sistema imunológico fica mais fraco. Nossa, nessa época que a gente viveu aqui, eu falava muito: olha, enquanto não tem um tratamento eficaz, a gente precisa cuidar da saúde mental, tomar todos os cuidados, né? Fazer o distanciamento social, né? Fazer higiene, evitar aglomeração e cuidar da saúde emocional, porque se a gente ficar muito ansioso, se a gente ficar deprimido, nosso sistema imunológico piora, né? Então, você falou muito bem, os transtornos psiquiátricos, a depressão, a ansiedade, transtorno bipolar e outros, são doenças que acometem a saúde do corpo inteiro. Por isso que cuidar da mente não é só cuidar da mente, é cuidar da saúde, né? Saúde de forma integral. Então, isso é verdade, pode favorecer o aparecimento de outras doenças, sim. E eu, doutor, que nem você comentou agora, o momento que acho que o mundo todo vem vivido com a pandemia tem mudado completamente a forma de muitas pessoas, de como elas vivem, né? Então, assim, quem antes trabalhava no escritório começou a trabalhar de home office, quem antes ia para a escola começou a ter aula online, quem antes estava acostumado no fim de semana a dar um rolê com os amigos, agora tem que ficar em casa, no máximo jogando um videogame ali online com a galera. Isso, como você mesmo disse, é um ponto muito bacana que a internet nos proporciona, porque com isso permite que, vivendo momentos como esse, o mundo não pare por completo, mas a mudança que a pandemia como um todo causou na sociedade, isso pode impactar de alguma forma a saúde mental das pessoas, o fato de ficar muito tempo em casa, o fato de agora é tudo de fato online. Se você antes tinha uma rotina, agora você tem outra rotina. Você acha que, além dos problemas que todo mundo já está cansado de ver,
da pandemia, isso também, a pandemia também pode impactar a saúde mental das pessoas? Não tenha dúvida disso, Ronaldinho. Desde o começo da pandemia, eu gravei bastante aula sobre isso, desde o começo, lá no ano passado, né? E aumentou o quê? Sintomas depressivos, sintomas ansiosos, aumentou o consumo de álcool e problemas do sono, prejudicou todo mundo. E foi todas as faixas etárias, né? Desde a criancinha pequena que não ia mais para o berçário, lá para o jardim, né, para a escola infantil, para ter as atividades dele, interagir com as outras crianças, um pouquinho mais jovem que também não foi para a escola, para o ensino fundamental, para sua ser a distância, que ficou algo extremamente exaustivo para todo mundo. O pessoal que você falou, o pessoal que não ia mais para o escritório, para a empresa, ficava de home office. E também, Reinaldinho, os nossos avós, os mais idosos, que muitas vezes ficaram mais isolados da família, até para protegê-los, a gente acabou isolando eles, às vezes até demais. Então, todo mundo acabou sofrendo com isso. Então, a primeira coisa que testou, Reinaldinho, é assim, a nossa capacidade de adaptação, né? Principalmente o jovem, ele tem uma coisa na mente dele que é assim, é automático, não é uma coisa que ele para pensar, mas é meio automático. O jovem acha que as coisas são para sempre, né? O jovem tem essa tendência, até por isso o jovem acaba sofrendo um pouco mais com as adversidades. Então, por exemplo, teve um término de namoro. Caramba, o jovem sofre, aquele sofrimento é como se fosse para sempre. Quem tem mais idade já tem mais experiência, o cérebro já funciona de uma maneira diferente, por mais que sofra, sabe que aquilo vai passar. O jovem não, as coisas são tudo para sempre. Então, nunca mais vai ter um namorado, nunca mais vai ter um namorado, o sofrimento é muito intenso, né? E de repente, então o jovem pensa assim, o jovem age como se as coisas fossem para sempre, né? É natural, ninguém para pensar assim. De repente muda tudo, do dia para a noite. Aqueles costumes que as pessoas têm já não podem ter mais. Isso afetou demais. Gerou ansiedade, gerou sintomas depressivos. Aí os jovens que já estavam vulneráveis àquilo, jovens e adultos, enfim, todo mundo que já estava vulnerável, muito o que aconteceu? Acabou aparecendo o transtorno. E outros que já tinham o transtorno, acabou o quê? Acabou piorando. Então, realmente, essa pandemia testou muito a nossa capacidade de adaptação. Eu acho que se uma lição fica, Naldinho, assim, que nada é para sempre, as coisas podem mudar do dia para o outro. Então, não importa a idade que a gente tem que estar apto ao que? A mudança. A gente tem que estar apto a se adaptar, porque as coisas podem mudar do dia para a noite. E essa pandemia, toda essa situação, testou a nossa capacidade de se adaptar e rápido, né? Sim. E, doutor, uma dúvida que eu tenho também, como que, por exemplo, eu ou quem estiver vendo esse podcast pode perceber que tem alguma coisa acontecendo de errado com si próprio, sabe? Como que eu consigo... Porque muitas vezes a sensação que muita gente pode ter é que, pô, beleza, eu tô triste, mas será que eu tô triste e tô triste porque aconteceu alguma coisa? Ou pera, não era pra eu estar me sentindo assim? Devo buscar ajuda? Como que eu consigo olhar pra mim próprio e conseguir perceber se tem alguma coisa de errado comigo? Essa pergunta é excelente. Sabe por quê? Porque nos transtornos psiquiátricos acontecem coisas que são normais da vida. Exemplo, é normal sentir tristeza de vez em quando? Absolutamente normal. Parece que a gente vive numa sociedade que qualquer sentimento ruim é errado. E não é assim. É, se algo de ruim acontece com a gente, pô, tô na escola, tirei uma nota ruim, não esperava aquilo. Tô participando de uma competição, perdi e achei que eu tinha condição de ganhar. Enfim, para todas as idades isso vale. Sou mais velho, tô no trabalho, pô, achei que eu ia ter um aumento, não tive. Achei que eu ia ter uma promoção, não tive. Eu perdi um emprego. É lógico que tudo isso causa tristeza. Tristeza é uma coisa normal na vida. E se surge uma ameaça que a gente não espera? Né? Vai surgir ansiedade. Ansiedade é uma coisa normal da vida. Então, tristeza, ansiedade, por vezes o tédio, enfim, todos esses sentimentos, essas emoções ruins fazem parte da vida. Então, esse é um ponto. Mas aí, Arnaldinho, qual é o outro? É assim, tá, mas quando que eu desconfio que algo pode estar acontecendo de errado comigo? Que isso aí já fugiu um pouco do normal, né? Primeiro, desconfia quando você sentir isso com muita intensidade, está causando muito sofrimento. Desconfia quando isso não passa ao longo do tempo, está muito constante.
Tá, é normal sentir tédio às vezes, mas eu tô sentindo tédio sempre. É normal ficar triste às vezes, mas eu tô ficando triste sempre. É normal sentir ansiedade, cara, mas qualquer coisa me deixa muito nervoso, me deixa muito ansioso. Então, o negócio tá acontecendo toda hora, todo tempo, cara, isso não é normal. Porque os sentimentos, mesmo os sentimentos agradáveis, eles vêm e vão normalmente. Agora, se tá ficando constante, não tá legal isso. Tá causando muito sofrimento, né? Caramba, eu tô triste, mas não é igual eu fiquei triste ano passado, tá um esquisito, eu tô sofrendo demais, tá diferente isso. Desconfia que isso possa não ser normal. Cara, e principalmente assim, eu tô conseguindo fazer minhas coisas do dia a dia? Cara, eu tô conseguindo estudar, tô conseguindo ver meus amigos, tô conseguindo fazer as coisas, tô conseguindo me divertir, tô conseguindo interagir com a minha família, tô namorando legal com meu parceiro, com a minha parceira. Não, tá começando a prejudicar tudo isso aí. Pera, eu não tô funcionando bem. Então mudou o meu jeito de ser. Cara, olha, se você percebe que o sentimento ruim não vai embora, só aumenta. Se você percebe que o sofrimento é grande, você percebe que assim que você mudou o teu jeito de ser, cara, parece que mudou a personalidade minha ou da pessoa que eu tô vendo. Aí desconfia que aquilo ali pode ser um transtorno e a pessoa precisa de uma ajuda especializada. Então é isso. Mudou o jeito de ser, tá te causando muito prejuízo. Você não tá mais funcionando direito. Cara, eu não tô mais me divertindo nas coisas que eu gostava, de jogar um jogo online, de sair com meus amigos, fazer uma coisa, andar de skate que seja. Eu não tô mais namorando legal, não tô sendo um bom namorado, não tô sendo uma boa namorada, não tô sendo um bom filho. Sabe, eu tô desgostoso mesmo na família, que antes eu gostava de interagir, não tô mais interagindo. Mudou o teu jeito de ser? Aí desconfia que isso aí não tá normal. Agora, por outro lado, sentir tristeza às vezes é normal, sentir ansiedade às vezes é normal, sentir raiva às vezes é normal, desde que seja passageiro, desde que seja coerente com as coisas que estão acontecendo, né? E não cause tanto sofrimento e faça você parar de funcionar. Então eu acho que isso aí é uma dica boa. Para resumir bem, cara, mudou o teu jeito de funcionar, desconfia que algo está errado e você precisa de ajuda. Realmente, esse sentimento esse sentimento ruim, né, doutor, que ele é duradouro, de fato, ele pode abalar muito a pessoa, né? Eu já passei por um momento assim na minha vida, uma fase assim, e a pergunta que eu tenho pra te fazer é relacionada a um pouco dessa fase que eu tive, onde, por ser jovem, na época, eu não conseguia me abrir com os meus familiares, por exemplo. Eu buscava, de certa forma, um alívio ou buscava um conforto nos meus amigos, né? Tentando falar com eles sobre o assunto, falar o que eu estava sentindo e tudo. Quão importante a família deve ser nessa hora? Como a família pode ajudar a alguém que esteja passando por um momento difícil assim? Porque a gente, quando jovem, a gente tem, às vezes, essa dificuldade de compartilhar com os mais próximos, né, familiares e tudo, que a gente está passando por alguma situação difícil. A gente prefere um amigo e às vezes não é um amigo tão legal e a gente acaba se abrindo para uma pessoa que só vai jogar a gente mais para baixo ainda. Então, qual é o papel da família numa situação como essa? Ou eu, enquanto membro da família, se estiver passando por isso, o que eu devo fazer também para tentar me ajudar ou ajudar alguém? O quão a família é importante nesse momento? Olha, é fundamental, a sua pergunta é a melhor que poderia ser feita, eu sempre chamo esse assunto. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da tua vida, mas se houver coesão dentro da sua família, você vai passar muito melhor. A tua pergunta é excelente, me permite aqui, eu vou até citar um resultado de um estudo de Boston que é maravilhoso, que seguiu pessoas desde a década de 30 do século passado, né? Desde 1930 seguiu pessoas até hoje. Obviamente a maioria já faleceu, mas seguiu também os descendentes dessas pessoas, né? Então, um estudo mais longo a respeito de uma coisa que todo mundo busca, que todo mundo comenta, ninguém sabe definir direito, que é a felicidade. E aí pesquisaram, cara, o que fez as pessoas mais felizes ao longo de todo esse tempo, né? Pegou moradores da periferia de Boston e estudantes de Harvard, né? Então pessoas de níveis níveis de grana, níveis culturais, de estudo bem diferentes e seguiu essas pessoas. Perceberam o seguinte, cara, dinheiro é muito bom, mas não foi o que determinou se as pessoas iam ser felizes ou não, né? Ah, será que foi a saúde física, o vigor físico faz as pessoas felizes? Falou, cara, que não. Curiosamente, cara, né? Tinha pessoas com uma saúde um pouquinho melhor, pessoas com uma saúde um pouquinho pior, mas não foi isso que determinou se essas pessoas foram felizes ou não. Será que foi a escolaridade? Não foi, não foi. Desde os operários, trabalhadores braçais, né, pessoa com pouca instrução, morador lá da periferia lá de Boston,
até os estudantes de Harvard, parece que isso não mudou o grau de felicidade deles. Aí você fala assim, doutor, tal, então você está falando que a saúde não foi determinante para a felicidade, apesar de ser importante. Dinheiro não foi determinante para a felicidade, apesar de ser importante. Estudo também é muito bacana, muito importante, mas não foi o que determinou. O que determinou, afinal, a felicidade das pessoas? Foi a qualidade dos vínculos primários. O que é vínculo primário em psiquiatria? São aqueles vínculos que a gente tem com as pessoas mais próximas que a gente tem desde que a gente nasce, que na maioria das vezes é pai, mãe, irmãos, amigos mais chegados, primos, aquele núcleo mais próximo seu, que pode ser familiar de sangue nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, mas pode ser pessoas agregadas, amigos muito próximos, parentes que vivem com a gente. Então, o grau de coesão dessas famílias foi o que mais determinou a felicidade, porque a gente pode passar o perrengue que for, a gente pode passar a dificuldade que for, mas se você souber que está passando uma dificuldade na rua, no trabalho, com seus amigos, na escola, onde quer que seja, mas você ter a certeza que você vai chegar em casa e vai ter um pessoal para você conversar, desabafar, e mesmo que você tenha errado, o pessoal vai te chamar atenção, mas vai te dar uma força para ajudar a consertar o que você fez. Cara, você vai longe, você passa por cima de tudo. Então, a coesão dentro da família é fundamental. E eu digo isso sempre nas minhas palestras, sempre que eu posso. Só que você falou uma coisa que é verdade também, que vale citar. Muitos jovens, às vezes, não sentem essa liberdade dentro da família, né? E acaba, às vezes, procurando um amigo. Também é legal. Um ou dois amigos mais próximos, aqueles amigos que a gente carrega para o resto da vida. Isso aí faz parte dos vínculos primários. É legal também, é importante. Mas é muito importante você exercitar isso dentro da tua casa. Às vezes você não tem muito papo com seu pai, mas você pode falar com a sua mãe faz o meio de campo, às vezes é o contrário, né? Às vezes o teu irmão pode te ajudar. Enfim, nunca, nunca, nunca deixe de investir na família, sabe? E eu falo isso para todo mundo. Do mesmo jeito que estou falando para um jovem, invista no relacionamento com seus pais, com seus irmãos. Eu falo para o pai, invista nos relacionamentos com seu filho. Teve muita gente, o Ronaldinho falou, por exemplo, das mudanças que teve na pandemia. Teve muito pai que se viu tendo que se relacionar com o filho e teve dificuldade nisso, porque o filho estava em casa e ele também o tempo todo, e tiveram uma enorme dificuldade nisso. Eu penso, meu Deus, e antes como é que era? O quanto que a gente investia nisso, né? A gente investe tanto tempo no estudo, tanto tempo na carreira. Quanto tempo e estratégia a gente investe de fato para ficar perto da nossa família, para cultivar as relações dentro de casa? E acredite, jovem, por mais dificuldade que você possa ter, algumas pessoas têm mesmo, de relacionamento dentro de casa, quando a barra pesa, é lá que a gente vai encontrar ajuda. Então não deixe de valorizar isso. Ô, doutor, muito interessante. E com isso me gerou também uma outra dúvida. Por exemplo, é, no meu caso, eu tenho muita proximidade da minha mãe, também tenho muita proximidade com meu pai, então eu sou muito aberto com os dois, eu tenho muita liberdade para conversar com os dois sobre qualquer tipo de assunto. Mas uma pessoa, por exemplo, que talvez justamente por isso que você falou, eventualmente porque ficou muito focado no estudo e o pai eventualmente estava trabalhando muito e eles acabaram nesse meio tempo da vida se separando um pouco e possivelmente com a pandemia, como você falou, a pandemia obrigou eles a se reaproximar um pouco. É, como fazer para estreitar mais esses vínculos primários, igual você falou, mesmo depois de velho, mesmo depois que esses vínculos já não estão tão fortificados quanto deveriam, seja pela distância, seja por tempo, é possível uma pessoa que talvez não tenha esses vínculos muito fortes conseguir reestabelecer para conseguir de fato ter essa base familiar? Isso sempre é possível, Naldinho. Eu tenho um exemplo pessoal. Eu fiquei muito tempo, por exemplo, sem falar com meu irmão por uma circunstância de vida. E hoje nós somos grandes amigos, né? Sempre isso é possível, sempre é. Uma técnica que eu aprendi com uma psicóloga amiga minha, todo mundo pode usar essa técnica que eu vou falar agora, que ajuda bastante. Normalmente as pessoas se afastam por algum motivo, por alguma mágoa do passado que não foi refeita. Às vezes esse motivo é grave, mas às vezes, Ronaldinho, é o motivo mais banal que tem. Alguma coisa lá, algum mal entendido que podia ter sido resolvido facilmente, o negócio foi passando o tempo e o distanciamento foi prevalecendo. Mas sempre é possível retomar. E um jeito para isso é tentar pensar assim, olha, como que eu
Eu amo essa pessoa, eu gosto dela, mas às vezes eu não consigo ter uma proximidade com ela. Como que eu me relacionaria com ela se a gente não tivesse história nenhuma? É muito curioso isso, né? Você fala assim, cara, mas é meu irmão, meu pai, minha mãe. Você fala assim, tá, ok, ok. Mas você tem uma história com essa pessoa que às vezes se distanciou, tem alguma mágoa, algum mal entendido. Como que você se aproximaria dela se esse mal entendido não existisse? Ou seja, finja que você não, que aquela história não aconteceu. Como que você conversaria com ela? E muitas vezes você vê que o recomeço não é tão difícil assim, bastava só essa predisposição. É algo assim, pô, você teve esse problema? Cara, você tem essa diferença com essa pessoa? Um é Corinthians, outro é Palmeiras. Tem uma diferença política, tem uma diferença de ideologia. Cara, isso aí tudo dá para deixar de lado. Teu relacionamento com a família é muito mais importante que tudo isso. Será que dá para você começar uma conversa como se você não lembrasse daquilo? Entende? Pô, eu tenho essa diferença com essa pessoa que eu não sei qual é. Eu me distanciei uma época e não sei. Pô, teve umas coisas que essa pessoa fez e me deixou magoado. E, poxa, em décadas de relacionamento acontecem essas coisas. Mas será que você não consegue chegar para se aproximar dela, pensando, lembrando das coisas boas? Fingindo, ó, vou me conversar com ela, eu vou reatar contato, vou conversar, vou me aproximar, como se eu não lembrasse daquilo. E você vai ver que aquilo, muitas vezes, que marca a sua memória, não tem tanta importância assim. É só dar uma chance para aquilo lá passar. Doutor, a gente está falando aqui sobre também pandemia, né? Sobre esse momento de isolamento que a gente se vê. E tá sobrando bastante tempo para a gente começar a imaginar alguns cenários, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do pós-pandemia, quando as coisas se normalizarem, quando tudo voltar ao que a gente conhece como normal. Como você acha que a saúde mental vai ser afetada? Ela vai ser afetada mais beneficamente ou de uma maneira mais negativa? Quando as coisas voltarem ao normal, quando a pandemia passar, a saúde mental pode ser comprometida ou ela pode ser ajudada? Olha, a situação que a gente está passando agora, a gente vai ter que lidar com a situação que se instalou agora. Porque assim, muita gente se preocupou com o quê? Se preocupou primeiro com a própria infecção que estava correndo solta por aí, a gente tem que se preservar para isso. O próprio cuidado de saúde parecia que só existia isso. Né? E é claro, todo mundo estava muito preocupado, mas tinha gente que estava sofrendo também do coração, da diabetes, da pressão também, e acabou até se descuidando disso. Imagina o pessoal descuidando da saúde mental, muito mais. Né? Muita gente se descuidou totalmente porque estava preocupado só com a pandemia. Muita gente procurou ajuda e não conseguiu justamente por causa da pandemia. Então a gente vai ter que lidar com uma situação muito difícil. Soma isso que o Naldinho falou, né? Que, poxa, todo mundo teve que mudar os hábitos e isso acabou abalando a saúde psíquica e emocional de todo mundo. Pouca gente passou batido por essa pandemia, né? De todas as idades, desde a criança, né? Que ia para a escolinha infantil, adolescente, adulto jovem, todo mundo. Então eu acredito que retomar as atividades vai fazer muito bem, mas a gente vai ter que lidar com uma situação, como se diz nos filmes, uma situação de terra arrasada, porque muita gente deixou de cuidar disso, por vários motivos, né? Ou porque estava preocupado só com a pandemia, ou porque foi buscar ajuda e não conseguiu, ou porque não deu bola mesmo. Vai ser uma situação difícil, mas a gente vai ter que lidar com ela e graças a Deus já tem muita gente preocupada com isso, né? Teve um professor aqui de São Paulo, um professor universitário, que escreveu até um artigo de jornal e o tema era: o pior da pandemia vai vir na saúde mental. A gente vai ter que lidar com isso. A tua preocupação, a tua pergunta é agora que a gente vai ter que começar a resolver. Doutor. Essa pandemia aí veio realmente para balançar e mudar muita coisa. Inclusive, na pandemia como um todo, as pessoas passaram a se relacionar muito mais pelas redes sociais, que nem a gente já comentou aqui. Então, antes você ia para a escola, hoje é uma aula online. Antes você marcou happy hour com os amigos, você entra numa call com a galera por videochamada e conversa. E uma coisa que eu fiquei pensando, ainda mais com as redes sociais que ainda estão em ascensão, é possível eu perceber que um amigo ou que alguém próximo tá passando por algum tipo de problema
através das redes sociais, uma vez que eu não tenho tanto mais acesso, não encontro mais ele pessoalmente, não encontro, às vezes, meu pai, por exemplo, que não mora comigo, que eu vejo ele muito mais virtualmente do que pessoalmente, é possível perceber que alguma pessoa precisa de ajuda através das redes sociais, mesmo sem vê-la pessoalmente? Olha, essa é uma boa pergunta, né? E já tem gente estudando isso e parece que sim, né? E tem gente até das próprias que trabalham nas próprias big techs, né? Das redes sociais, tentando procurar padrão de postagem para ver se pode, inclusive o Google, por exemplo, para quem faz alguns tipos de pesquisa, oferece o contato do CVV ou outros contatos para busca de ajuda. Então, de alguma forma, Enaldinho, isso é possível. Não dá para a gente garantir, dar uma fórmula certeira, uma fórmula mágica, porque às vezes até convivendo com a pessoa ao vivo, se a gente não perguntar para ela se está tudo bem, de forma sincera, e a pessoa vê sinceridade na gente para poder se abrir, às vezes assim, convivendo é impossível, às vezes, de observar. Né? Quanto mais numa rede social. No entanto, se você percebia que a pessoa tinha uma frequência de interação, de repente não tem mais uma frequência de interação. De repente a pessoa brincava mais no grupo lá do comunicador, né? De repente parou de brincar. A pessoa aparecia postando fotos e de repente não aparece mais. Ou aparecem comentários um pouco mais raivosos, mais irritados. Pera, ela está mudando o padrão dela, mudando o padrão de comportamento. Pode ser que ela esteja doente? Pode ser só que ela esteja passando uma fase difícil e precisa de ajuda? Pode. Num caso ou no outro, Enaldinho, né? Pô, mudou alguma coisa? Procura saber o que está acontecendo com seu amigo. Vai lá, faz um contato mesmo. Faz uma calma pessoal com ele, né? Para ver o rosto dele e conversar. Cara, você está sumido, aconteceu alguma coisa. Eu, muitas vezes, quando eu vejo alguém que sumiu das redes sociais, falo, sumiu. Aí eu vou ver, não postou nada faz tempo, o perfil dele sumiu. Eu pego e ligo, cara, oi, tudo bem? Não ligo em tom de emergência, mas ligo, cara, tudo bem? Como é que você tá? Queria saber de você, vi que você sumiu e tal. Nisso você pode encontrar uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Toma cuidado, não é todo mundo, Enaldinho, você sabe disso, né? Não é todo mundo que põe rostinho feliz na rede social que está bem. Então não dá para a gente saber, não dá para a gente adivinhar. É legal a gente, as pessoas mais próximas, lembra dos vínculos primários? Porra, aquelas pessoas que você acompanha, tenta dar uma ligada, tenta saber de fato o que está acontecendo, independente da rede social, porque às vezes a pessoa está muito bem na rede social, mas por trás está terrível, né? Não, Mas isso. repara uma coisa, alguém que mudou o padrão, né? Alguém que deixou de aparecer, deixou de comentar, ou está um pouco mais agressivo na comunicação, pera, vai lá ver o que está acontecendo. Pode ter alguém precisando de ajuda, pode ser só ajuda de um amigo, mas pode ter alguém que está precisando de uma ajuda especializada também. Sim, isso inclusive que o doutor falou foi uma coisa que eu fiquei até agora com uma dúvida, né? Porque assim, isso é verdade. A gente pode sim reparar nesses comportamentos. Pô, o cara era muito presente, comentava muito, agora sumiu. Mas caramba, doutor, isso que você falou é um fato. A internet é muito legal. Mas através da internet, as pessoas conseguem muitas vezes só expor o que elas querem. Então, muitas É vezes, uma máscara, né? Você não sabe de literalmente. fato se aquilo ali é aquilo mesmo, A né? pessoa pode estar, às vezes, passando por um momento ruim, mas quando posta foto, quando aparece, tá tudo bem. Sim. Quando posta uma foto, quando faz um comentário, tá tudo bem. Sendo que, na verdade, é uma máscara que tá ali. Porque você não tá vendo a pessoa todo dia, você tá vendo Sim. a pessoa por uma rede social. Então, você tem um contato com ela ali, às vezes, 2 vezes por semana, por um story ou por alguma postagem, e você tem essa sensação de que tá tudo bem. Então, é realmente interessante mesmo isso que o doutor falou, da gente, por mais que não tenha reparado nenhum tipo de mudança, bom, as pessoas que são próximas de você, as pessoas que você se importa, realmente você dá uma atenção maior. Só que eu fico com uma outra dúvida, doutor, que é como abordar essas pessoas, como que você chega para de fato ver se ela precisa ou não de ajuda, porque eu sinto que
uma pessoa, por exemplo, pode ficar meio com receio de se abrir, ou não sei, se a abordagem for feita de uma forma errada, a pessoa pode talvez se sentir ofendida. Como que você pode abordar uma pessoa e, de fato, saber se ela está precisando de ajuda da forma correta? Essa é uma grande dificuldade, Naldinho. E no, assim, eu falei para vocês já hoje, né? Até entre profissionais de saúde, essa abordagem, às vezes as pessoas se sentem seguras para fazer uma abordagem assim. Mas ela não é tão difícil se você tiver os princípios na cabeça. Em primeiro lugar, ouvir, né? O CVV, por exemplo, o nome CVV é a sigla que significa Centro de Valorização da Vida. E eles usaram um marketing bastante bacana e inteligente. Eu dei uma entrevista para uma rádio uma vez e o radialista achou que tinha mudado até o nome do CVV. Mas eu falei, não, não, isso é uma estratégia de marketing, né? Como vai você? Essa pergunta é muito sábia. Parece uma pergunta coloquial, uma coisinha do dia a dia. Não, como vai você? Mas não é você está bem, não é uma pergunta fechada, é como vai você dar abertura para a pessoa falar como ela se sente. Então, quando a gente vai querer saber de uma pessoa, né? Poxa, fulano de tal, tô sem notícia dele, tô um pouco preocupado, eu sei que ele passou um problema um tempo atrás, deixa eu ver como ele tá. Pergunta assim, cara, como você tá? Fala um pouco do seu dia a dia. Deixa a pessoa falar. Esteja predisposto primeiro a ouvir, né? Tem até uma diferença que na língua portuguesa, né, no português nosso que a gente fala, não tem muita diferença entre ouvir e escutar. No inglês, são duas palavras totalmente diferentes. Que uma é o sentido da audição, né? Eu estou ouvindo o que a pessoa está falando. E outra é escutar. Escutar é ter atenção, entender, ter interesse, mostrar interesse. Então, Arnaldinho, a primeira coisa, cara, quando você vai tentar ajudar alguém, assim, cara, eu tenho real interesse por essa pessoa, ou eu estou fazendo isso porque me disseram que é bonitinho ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Se você não tiver interesse real por essa pessoa, é melhor você chamar alguém que tenha. É melhor você chamar alguém que tem, porque as pessoas percebem, todo mundo percebe quem ouve, com quem a gente fala, a gente percebe quem está ouvindo a gente com interesse. Então, você tem real interesse pela pessoa? Pelo seu amigo que precisa de uma ajuda? Então ouve, deixa ele falar, estimula ele a falar. Faça mais perguntas abertas. Em vez de perguntar, você está bem? Como vai você? Ah, mais ou menos. Pô, mais ou menos, mas o que houve? Deixa ele falar. E deixa ele falar. Só ele falando você vai entender a real necessidade dele, né? Muita gente não resiste a uma tentação, e essa eu vou pedir para vocês resistirem, de ficar dando muito conselho logo de cara. Espera a pessoa pedir. Às vezes ela só quer falar. Quantas pessoas, Reinaldinho, conversando comigo, no final eu falo, doutor, muito obrigado. Elas falam, muito obrigado, você me ajudou bastante. Eu olho para trás e falo, caramba, eu não ajudei em nada, eu só ouvi. Ela só sentiu que eu tive interesse na história dela. Então, e agora para os jovens, vale a ideia. Os jovens, às vezes, têm muito essa tentação de achar que sabe o que é melhor para os outros, né? E a gente não vai saber, a gente não sabe nem o que é melhor para si, às vezes, muito menos para os outros. Então, esteja disposto a ouvir, ouça bastante, deixe a pessoa desabafar. Se a pessoa não quiser falar, uma pergunta que me fazem às vezes, cara, se mostra disponível. Eu vou dar um exemplo de um momento em que não tem muito o que falar. Um velório, por exemplo, a pessoa está vivendo um luto. Muitas pessoas, eu vou num velório e não sei o que falar, né? O que eu vou falar para a pessoa? Eu cumprimento, dou um abraço e falo, tô aqui do lado. E muitas pessoas falam, Fernando, obrigado por estar lá. Só o fato de você estar lá já me ajudou bastante. Então, ouça, esteja disponível para ouvir. Esteja disponível. Se a pessoa não quiser falar, esteja disponível para a pessoa. Esteja do lado. Eu já tive um momento difícil da minha vida, que um amigo meu foi visitar no meu apartamento, ficou sentado no sofá. Falei, cara, o que você está vindo fazer aqui? Ele falou, cara, você é meu amigo. Você é meu amigo, cara. Eu quero estar aqui um pouco, só isso. E só o fato dele estar lá, não tinha o que falar, não conversava muito com ele, mas o fato dele estar lá me ajudou bastante, né? Eu me senti importante para alguém naquele momento. E aí, só num terceiro momento, falar, cara, o que eu posso te ajudar? Vamos tentar resolver juntos isso? Isso é muito legal, essa coisa de estar junto. É muito legal. E havendo essa abertura, e nesse momento quando a pessoa está disponível, né? Quando a pessoa está querendo ajuda, cara, eu estou aqui para te ajudar no que um amigo pode ajudar, mas será que uma ajuda profissional não seria legal? Vamos junto lá, né? Vamos ver junto a possibilidade que tem para te atender, né? Seja numa rede pública, numa rede privada, num convênio, enfim. Mas vamos junto ver isso. Então, primeiro ouça, mostre-se disponível.
esteja disponível como amigo para ajudar e estimule que a pessoa busque ajuda profissional se isso for necessário, né? Então, Arnaldinho, parece muito difícil, mas se tiver esses princípios básicos na mente, a gente já consegue fazer bastante pela pessoa. E algumas vezes fica só no primeiro, só de ouvir, da pessoa se sentir importante, que alguém se interessou pela história dela, muitas vezes já melhora bastante. Né? Mas aí pode ir até o fim também, ajuda profissional se necessária. É isso, doutor. Você falando agora tá me lembrando de uma fase onde eu passei por uma situação dessas também. A gente que trabalha com internet, que produz conteúdo, a gente acaba tendo alguns seguidores, né? As pessoas que passam a nos seguir nas redes sociais por causa do nosso conteúdo que a gente produz e tudo. E na época que eu produzia conteúdo, as pessoas que me seguiam, foi algo que me chocou bastante, assim, porque era uma galera muito novinha, 14, 15 anos, e diariamente o que eu escutava era isso. Era Marcelinho, não quero mais viver, Marcelinho, minha vida não tá nada bem, em casa eu só tenho problema, eu não quero mais estar aqui, eu quero acabar com tudo isso, eu me machuco. Enfim, pra mim foi um choque escutar isso de pessoas tão novinhas, né? 14, 15 anos era a galera que assistia na época e tudo. E acho que o choque maior é que essas pessoas elas me procuravam para falar sobre isso, sendo que eu era um produtor de conteúdo e elas eram as pessoas que me seguiam pelo conteúdo, mas elas falavam, se abriam e o que eu conseguia fazer era escutar, exatamente o que o doutor falou. Elas mandavam, elas se abriam, elas contavam a sua história e eu ouvia. Eram muitas mensagens, mas eu me desdobrava para conseguir atender todo mundo, conseguir ouvir todo mundo. E assim, o lance de ouvir, ele é muito importante. Então eu acho que a gente também tem esse papel assim, maravilhoso de conseguir ajudar as pessoas mesmo à distância e porque elas contam as coisas pra gente. Elas se abriram e a gente se disponibilizar para ouvir pode ser assim crucial. Então, muitas pessoas deram depoimentos depois falando que os vídeos que o Reinaldinho faz hoje, por exemplo, os vídeos que eu fazia na época, ajudam a pessoa a sair de um quadro de tristeza que ela tava, porque ela deu um sorriso, porque ela se animou com algo. Mas o escutar, ele de fato ele é primordial. O que as pessoas precisam às vezes é só desabafar, né? E então, pra mim, assim, isso foi um momento maravilhoso que eu gostaria de compartilhar também e de mostrar que a gente tem esse poder de ajudar as pessoas. Às vezes a gente se acha tão inútil, sabe? Não tem como eu ajudar, o que eu posso fazer pela essa pessoa? E às vezes é tão simples. É escutar, é se dispor, é se interessar pelo que a pessoa está falando, como o doutor falou. Então todos nós temos esse poder, né? Sendo influenciadores ou não, eu acho que todos temos essa ferramenta que pode ajudar a salvar as vidas das pessoas, né? Então, deixa eu aproveitar esse momento para falar de dois canais de ajuda que são excelentes. Eu não posso deixar de falar. O primeiro é o CVV, um serviço que tem há décadas já. São verdadeiros, são assim, é o grupo voluntário que eu mais admiro no Brasil. Então, a qualquer hora do dia ou da noite, 188 do Brasil inteiro, você pode ligar, a ligação gratuita, vai ter uma pessoa para te ouvir. E uma pessoa preparada, eu sou parceiro do CVV também, eu conheço bem essas pessoas, são verdadeiros voluntários altruístas. É o grupo voluntário mais lindo que existe, que salva vidas, inclusive. E tem também o grupo da Abrata, o grupo de apoio online da Abrata, né? Onde você entra? No site da Abrata, é abrata.org.br, você se inscreve. É um grupo para pessoas de 14 a 24 anos. Então lá haverá pessoas procurando ajuda, haverá amigos que querem se preparar para ajudar outras pessoas, familiares. E todo conhecimento científico que se troca nesses grupos passa pelo apoio do Conselho Científico, que é um conselho que tem 7 médicos, do qual eu faço parte, 3 psicólogos. Então, há informação científica de qualidade e apoio de pessoas que passam pelo mesmo problema, que têm familiares e amigos que passam por esses problemas. Então, são 2 canais de apoio que o jovem pode dispor aí. No caso do CVV, a qualquer momento do dia ou da noite, e no caso da Brata, se inscrevendo no site, né? abrata.org.br. Aí, ó, fica a dica aí do doutor. É isso. Para quem quiser entrar em contato, essas informações a gente também vai colocar na descrição do vídeo para vocês terem acesso. E, doutor, a pessoa pode entrar em contato por esses lugares, tanto se ela
está sentindo algo de errado com si próprio, quanto se ela conhecer alguma pessoa que está precisando de ajuda ou não. Geralmente é si próprio. Não, as duas coisas, perfeito. Naldinho, e eu faço essa convocação. Se você não tá legal, procure ajuda. Mas se você quer aprender a lidar com isso para ajudar outra pessoa, busque ajuda do mesmo jeito. Lá na Brata, a gente tá lá para quê? Para te ajudar. Se você for um portador de um transtorno mesmo, né, e precisar de uma orientação e uma ajuda, tá lá o serviço. Mas se você tem um amigo e um familiar e que você quer aprender a lidar melhor com isso, aprender a ajudar, vá lá, o serviço também isso é totalmente bem-vindo, né? O serviço é para portadores, familiares e amigos de pessoas que têm os problemas, né? E no caso do CVV, Naldinho, eu vou mais longe. Uma coisa curiosa, o pessoal do CVV tá lá às vezes para te ouvir, você dá uma notícia feliz até. Você sabia que tem muitas pessoas, muitas vezes idosas, que não tem para quem contar as boas notícias e ligam lá para conversar. Então, para qualquer pessoa que queira uma interação, a maioria das pessoas são pessoas que buscam ajuda, que estão com problema consigo mesmo, está com problema com o filho, está com problema com o pai, etc. Mas muita gente liga lá porque quer conversar e às vezes quer dar uma notícia boa. Então, é para todo mundo. Eu acho muito importante, Reinaldinho. Todo mundo tem que se capacitar para lidar com isso, porque eu comecei o nosso podcast falando, né? Tem gente que acha que quem tem um problema desceu de uma espaçonave, como se estivesse em outro mundo. Não, é todo mundo que está ao nosso redor. Então a gente que tem que se capacitar. Não, muito legal. E, doutor, agora uma outra dúvida que eu também tenho é, uma vez que uma pessoa foi diagnosticada com depressão, como que é o tratamento dessa pessoa, desse paciente? As duas modalidades principais de tratamento são o tratamento psicoterápico e o tratamento medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso normalmente ele é longo, ele dura no mínimo aí 9 meses a um ano, né? Quando a pessoa tem um episódio depressivo, trata-se por 9 meses a um ano, e dependendo do caso, se for um primeiro episódio que a pessoa tem na vida, a pessoa tem alta. As medicações, elas não causam dependência, as medicações hoje em dia, elas são muito bem toleradas, os efeitos colaterais, eles são leves ou muito bem tolerados, né? Há medicações e profissionais disponíveis na rede pública para esse tratamento. Então, hoje, graças a Deus, o acesso ao tratamento ele está mais acessível, né? Do que em outros tempos. E os recursos que a gente tem para tratar estão melhores também, né? A gente tem tratamentos potentes contra a depressão e muito bem tolerados, né? Porque o tratamento tem que ser bom para tratar a depressão e a pessoa tem que tolerar os efeitos colaterais. E hoje em dia, felizmente, a gente consegue. Então, essa é a base do tratamento. E em 80% dos casos, a pessoa consegue voltar 100% ao normal depois de um tratamento, né? Há alguma porcentagem de casos, como em toda a medicina tem, né? Toda a área da medicina tem alguns casos um pouco mais complicados, mas na imensa maioria dos casos a gente consegue, né, com que a pessoa volte ao normal e é vida normal. Assim que melhora é vida normal. Eu não sei por ter que tomar o comprimido durante algum tempo, né? Vida normal. E a terapia ela pode ser também bastante útil, né? Tanto para tratar os sintomas da depressão como uma forma de enriquecimento pessoal. Não, isso é muito bacana. A terapia, inclusive, doutor, ela pode ser usada também como forma de prevenção? Ou também não? Sim, sim. Olha, Enaldinho, essa pergunta é excelente. Sabia que no transtorno bipolar, por exemplo, que é um transtorno que, por definição, a pessoa vai tendo episódios ao longo da vida, né? Às vezes episódios de euforia, de excitação e às vezes episódios de depressão. Quando a gente pega as diretrizes internacionais, olha isso, Naldinho, as diretrizes internacionais, a gente olha lá como forma de prevenção a psicoeducação, a psicoterapia na forma de psicoeducação, a pessoa conhecer sobre, vai lá, conversa com o psicólogo, conhece sobre a doença, previne que episódios apareçam. Porque a pessoa aprende a cuidar melhor de si, manejar melhor o estresse, manejar melhor as emoções, reconhecer os gatilhos, evitar os gatilhos, né? São aquelas coisas que acontecem que faz a pessoa entrar numa crise, a pessoa consegue evitar. Se a pessoa começa a ter alguns sintomas, ela percebe logo e avisa o médico pode agir.
Então a psicoterapia ela é fundamental. No caso da depressão, ela ajuda no tratamento e ajuda, né, principalmente na pessoa que tem esses gatilhos, a evitar que os episódios apareçam, né? No transtorno bipolar, que nem eu falei, nas diretrizes internacionais, está lá escrito, ó, a psicoterapia ajuda sim a evitar que os episódios apareçam. É bem interessante, né, Marcelão? Não, muito legal, cara, muito legal. Hoje nós vamos sair daqui assim, né? Como diz a Luísa, construindo caráter e agregando bastante conhecimento, porque a gente pode estar sempre perto de uma situação ou até mesmo vivenciando em loco, né? E podendo ajudar é sempre muito bom. A gente tem esse poder e hoje eu saio daqui assim esperançoso de que cada vez mais a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. E eu acho que, mas novamente, né, queria de novo reforçar o movimento Falar Inspira Vida. Isso. Para quem está acompanhando esse podcast, queria falar que estamos disponibilizando aqui na descrição o Guia Jovem que eles criaram, que é um guia muito interessante, que, assim, quem eventualmente adiantou o podcast, não escutou o início, ajuda mesmo a ter um conhecimento maior desse assunto que muitas vezes é pouco falado. Então, eu queria falar para você que está vendo esse podcast, eu queria te convidar, na real, a clicar aqui no link aqui embaixo para você acessar o Guia Jovem, para você ter acesso a essa informação, que é um material muito bacana que eles criaram, né, Marcelo? É isso aí, gente. Vamos lá, clicar no link que tá na descrição, vamos aprender, vamos correr atrás para que a gente possa ajudar cada vez mais e mais pessoas, né, Naldão? Sim, não, isso é o mais importante. E, doutor, agora, antes da gente finalizar esse nosso bate-papo, que tá muito bom, eu queria fazer uma pergunta, até de um tema um pouco diferente, mas agora é uma curiosidade minha que eu tô tendo em relação ao doutor. Por que você optou por seguir nessa profissão? Era o objetivo de ajudar as pessoas que estavam precisando nessa área? O que te inspirou a seguir a ingressar nessa carreira de médico? É uma profissão muito bonita, na minha opinião, uma das profissões mais bonitas Sim. que existem, né? Não foi a primeira faculdade que eu comecei uma faculdade de computação antes disso, pensei em fazer engenharia. Eu acabei na medicina porque eu pensei, poxa, se eu puder ganhar a vida aliviando a dor das pessoas, isso pode me trazer bastante satisfação. E na psiquiatria eu me encontrei por duas coisas. Primeiro que o tema me apaixonou durante a faculdade, tanto na graduação quanto eu passei pelo estágio no hospital, o tema me fascinou. E eu acho, né? Porque quem julga isso são os outros. Eu acho que eu tenho uma certa sensibilidade para entender um pouco o emocional das pessoas quando as pessoas falam comigo, né? É uma coisa que eu não havia percebido na minha vida, mas ao longo da minha profissão eu fui percebendo que as pessoas ficam à vontade para conversar comigo e eu tenho alguma sensibilidade que me ajuda na minha profissão. Então foi isso que me fez escolher a medicina e, em especial, a psiquiatria. A psiquiatria eu me apaixonei depois. Quando eu entrei na medicina, eu achei que ia ser oftalmologista, ortopedista, e foi só no final que eu me encontrei bem na psiquiatria. Sabe, isso que eu falei para vocês, a gente precisa saber ouvir. É fundamental para ajudar os outros a gente saber ouvir. Às vezes é fundamental saber calar, mas estar do lado disponível, né? E em psiquiatria isso aí é fundamental. Primeiro, saber ouvir, estar disponível para os pacientes. E a parte técnica também, sem a qual a gente não consegue trabalhar, né? Tecnicamente eu me esforço bastante, mas a gente nunca pode perder essa sensibilidade na escuta. Foi isso que me fez me apaixonar pela psiquiatria. Mas eu chamo todo mundo para essa atenção, né? Saber ouvir tem que ser um dom, uma habilidade. É um dom, mas também é uma habilidade que pode ser exercitada e todos nós temos que exercitar isso em prol das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, acho que o recado principal desse podcast talvez seja esse, né? É isso. Eu tenho mais uma dúvida, já que a gente está falando diretamente para o doutor agora. Eu gostaria de saber como é que você cuida da sua saúde mental, como é que você faz porque você escuta muitas histórias, você ajuda bastante, né, tanta gente, como você faz para não absorver e continuar cuidando da sua saúde mental para que você possa continuar ajudando as outras pessoas? Pois é, né? Acho que tem duas coisas aí, né? Eu tenho que cuidar de mim
antes de cuidar dos outros. É aquela coisa no avião, quando... Acho que ninguém passou por isso, espero que ninguém passe, mas quando a aeromoça fala que cai as máscaras, tem que pôr a máscara primeiro em você para depois pôr em quem está do lado, né? Então eu preciso estar bem. Eu vou falar o que eu falo, o que eu faço para estar bem e que todo mundo tem que fazer. Primeiro, pratique uma atividade física bacana, né? Mantenha o teu corpo em dia, corpo e mente em dia, né? Exercite a leitura e o estudo para manter a sua mente legal, né? Exercício para o corpo e exercício para o cérebro. Respeite o seu ciclo sono-vigília. Noitada, uma vez ou outra pode ser legal, mas não faz muito isso, principalmente repetido. Respeite o seu ciclo sono-vigília, né? Não use drogas, não abuse de álcool, por exemplo. Aprenda a manejar seu estresse, aprenda a manejar suas emoções, tenha autoconhecimento. E algumas vezes na minha vida, em algumas épocas, eu recorri a uma ajuda de um terapeuta que eu gosto, por exemplo, para me ajudar a me conhecer melhor e manejar melhor as minhas emoções. E por último, eu repetiria algo que eu já disse aqui no podcast. Cultive as suas boas amizades, cultive as suas relações familiares, cultive, mantenha contato com as pessoas que você ama. Eu repito, a gente monta estratégia para estudar. A minha carreira, por exemplo, eu nem sei quantos anos eu tenho de estudo. Foram 2 de cursinho, 6 de faculdade, mais 3 de residência, mais não sei quantos de mestrado, mais outros que eu estou num grupo de pesquisa. Eu nunca parei de estudar. Se eu tenho um plano para minha carreira, por que eu não vou ter um plano para manter o que há de melhor, que é mais importante para mim, que são as relações com as pessoas que eu amo? Cultive isso. Então é tudo isso que eu faço para manter a minha saúde mental, né? Então vamos praticar esporte, vamos estudar, vamos comer bem, vamos respeitar o ciclo sono-vigília, vamos evitar drogas, evitar álcool e cultivar os bons relacionamentos. Se você fizer tudo isso, você já deu um grande passo para a sua saúde mental. E às vezes a ajuda de um terapeuta, num momento de maior crise, que você precisa de um autoconhecimento melhor, pode ser útil. E se por acaso a gente adoecer, a ajuda de um médico psiquiatra também pode ser útil. Não, essas dicas do doutor eu acho que Sensacional. servem para todo mundo que tá vendo esse podcast, né, Marcelo? Não, sensacional. Anotei tudo. E olha, eu tô no caminho certo. Tirando a parte do sono, eu tenho que cuidar um pouquinho melhor. Vamos concordar que eu não tô dormindo muito bem, não. Mas são excelentes dicas. Eu acho que partindo desse princípio e fazendo tudo direitinho, é só sucesso, mano. Sim. E mais uma vez, queria reforçar novamente o movimento Falar Inspira Vida. Queria reforçar novamente a quem está assistindo esse podcast a clicar no link da descrição para poder ter acesso ao Guia Jovem, que, mano, quem tá buscando um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, é muito legal, esse projeto é muito massa, tem ajudado a desmistificar esse assunto que muitas vezes é pouco falado. E assim, doutor, de coração eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente, por estar dando essa aula não só para mim, mas para todo mundo que tá assistindo. De verdade, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Olha, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu dei uma olhada no Guia Jovem, recomendo fortemente, tá? A informação tá precisa, legal e tá bem fácil da gente entender. Olha, depressão não é frescura, não é coisa que se cura com trabalho, não é falta de fé. Pessoas em sofrimento estão à nossa volta, a gente pode ajudar. Então, o material tá excelente, recomendo a todo mundo, agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês, viu? Um forte abraço. Valeu. Marcelão, muito obrigado pela sua presença também, meu grande amigo. Foi muito bom escutar essa aula com você, ouvir as suas dúvidas, que também eram as minhas dúvidas. Muito obrigado também pela sua participação, Marcelão. Mas o que é isso, cara? Eu que te agradeço pelo convite, sempre chamar, estarei aqui. E hoje, pra mim, foi sensacional. Aprendi bastante coisa. Agora é levar pra vida, né, meu querido? Exatamente, eu espero que não só nós, mas todo mundo que tem visto aqui, tá assistindo esse podcast, possa ter absorvido alguma coisa legal desse podcast. É isso. E assim, eu queria falar também que as redes sociais do doutor também estão na descrição. Ele é youtuber, ele também posta um conteúdo muito maneiro. O canal do doutor também tá na descrição para quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho dele também. E é isso, né, Marcelão? Queria pedir para você que tá vendo deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E é isso. Muito obrigado, até o próximo podcast, até o próximo vídeo. E é isso, valeu, falou e tchau!